bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. Meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, a gente vai comentar sobre o caso do Gabigol, né? Situação complicada do Gabigol, né? Mas antes da gente começar a comentar sobre o assunto, eu peço seu like para poder dar uma força aqui pro canal. Caso não seja inscrito, se inscreva no canal, pessoal. E não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Então, pessoal, a gente tem uma meta aqui de chegar a 500 inscritos aqui no canal. Então, eu conto com o apoio e a ajuda de vocês. Então, quem passou por aqui, deixa o like e se você não for inscrito, se inscreva no canal, tá bom, pessoal? E pessoal do Facebook, não se esqueça também de curtir nosso vídeo, curta a nossa página e também não se esqueça também de seguir a gente lá pela página oficial do canal Amazon Futebol FC, lá pelo Facebook. Tá bom, pessoal? Então é o seguinte, vamos lá falando sobre o Gabigol. Gabigol, né, que se envolveu em polêmicas nesse meio de semana, né? E que semana aí do futebol, realmente bem movimentada. Mas assim, né? O Gabigol, ele foi pego ali, na verdade tinha uma foto dele, né? Ali no momento de descontração, né? Na qual ele tava bebendo uma cervejinha ali de boa e pegar e tirar uma foto dele vestindo a camisa do Corinthians, né? No caso, o novo uniforme aí, terceiro uniforme do Corinthians. E nisso gerou um bafafá, toda uma polêmica envolvendo o Gabigol e essa situação, né? E assim, né? Eu tava esperando justamente ter os próximos episódios dessa situação para poder fazer o vídeo, porque pararam ali, criar uma teoria que podia ser uma foto editada do Gabigol. Então, para poder também não ser injusto e não criticar antes de saber todos os lados, eu preferi esperar. Então, agora que já praticamente já temos o desfecho dessa história, né? Então, o que acontece? O Gabigol, ele foi punido pela diretoria da seguinte forma: ele perdeu a camisa 10, foi multado, segundo algumas fontes, né? Eu não sei, não posso afirmar isso, mas pelo que eu ouvi falar, foi em 10% do salário dele. Então ele foi multado em 10%. E também ele acabou sendo dispensado do treino, né? Daquela tarde a qual teve a situação, né? Então é o seguinte, pessoal. O Gabigol, ele é ídolo de uma geração do Flamengo em que essa geração não pôde acompanhar a geração do Zico, né? Que foi aquela geração de ouro do Flamengo lá de 81. Mas assim, né? O Gabigol, ele deu 2 títulos importantes aí para a equipe do Flamengo. Deu entre aspas, né? Porque não foi só ele que ajudou, né? Foi toda a equipe. Mas assim, ele fez os 2 gols lá contra a equipe do River Plate em 2019, que tirou a equipe do Flamengo da fila, né? Depois de 38 anos, se não me engano, que não ganhava a Copa Libertadores da América. E depois, né, ele fez o gol ali em 2022 ali contra a equipe do Atlético Paranaense, né, em que o Flamengo garantiu o tricampeonato da competição. Então assim, né, o Gabigol foi um jogador realmente que deu grandes alegrias aí à torcida do Flamengo. E isso daí é um fato, né? Isso daí não, por mais que isso tudo que aconteceu ali seja uma situação realmente bem lamentável, mas isso daí não exclui, né, na história o que ele fez pela equipe do Flamengo. Só que é o seguinte, pessoal, uma coisa que eu já venho comentando isso há um bom tempo, faz muito tempo, né, eu já venho fazendo vídeo, até pela situação do Flamengo do ano passado, é que ciclos precisam ser encerrados. E assim, futebol é momento. Se você tá bem, então todo mundo vai te adorar, todo mundo vai te aplaudir, todo mundo vai gostar de você. Legal. Agora, se você estiver ruim, estiver numa má fase, você vai ser cobrado. Até porque quanto mais alto a gente chega, seja em qualquer profissão, mais a gente é cobrado. E isso que o Gabigol tinha que entender. Porque ele, por ser o ídolo de uma geração, ele tinha que ter um comportamento de ídolo. Mas não. De 2022, desde aquela decisão lá da Libertadores, em qual ele fez o gol, pra cá, né, pra frente, ele acabou se envolvendo em muitas coisas ruins. Muitas coisas extra-campo que realmente foi de lamentar. Mas muita gente também passou pano na cabeça, passou a mão na cabeça do Gabigol. Porque assim, se envolveu várias realmente polêmicas. Teve o lance ali do cassino, mas eu acho que esse do cassino foi anterior, né, a 2022. Que acabou se escondendo, né? Chegou a Polícia Federal, né? E ele acabou se escondendo de forma até ridícula nessa situação. Mas também teve a situação do antidoping, né? Em que ele se recusou a fazer o antidoping e acabou sendo punido, né? Sendo suspenso por 2 anos.
E essa situação do antidoping eu já comentei em algumas narrações, né? E eu não, acho que eu não fiz vídeo, né? Mas eu comentei algumas narrações. Mas não, eu comentei sim num vídeo aí, no mesmo qual vídeo, mas eu comentei sim. Mas assim, só voltando, recapitulando essa situação do antidoping, o Gabigol, ele pegou, foi chamado para fazer o exame antidoping, ficou com birrinha e não quis fazer o exame antidoping. E nisso ele foi denunciado ali pelos membros ali da médica ali que faz o recolhimento, né, da matéria, né, para poder assim fazer o exame antidoping. E ele foi denunciado. E nisso ele pegou essa punição de 2 anos. Então é o seguinte, essa punição para mim foi muito pesada, porque uma coisa seria se ele fosse pego no antidoping, se ele tivesse realmente tomado alguma substância ilícita, né, por meio esportivo e no exame tivesse apontado. Aí beleza, 2 anos correto, porque ele realmente tomou uma medida ilícita e ilegal, esportivamente falando. Beleza. Outra coisa, ele ter feito o exame, por mais que tenha feito o birra, mas ele fez exames e ter apontado de forma negativa por qualquer substância ilícita. Então isso daí é outro caso. Agora, realmente punir o cara por 2 anos por causa de uma birra que ele fez, por mais que tenha sido uma conduta realmente negativa, uma conduta chata, realmente uma conduta de criança do Gabigol, realmente é muito abusivo. Mas assim, isso daí não exclui o que ele fez. Porque é aquela coisa, se você é profissional, você tem que entender que você tem que seguir certas regras. Principalmente ele, né? Que ganha milhões aí jogando bola, então ele tinha que seguir certas regras, ele tem que ser profissional. Coisa que o Gabigol não foi. Porque, eu não quero fazer exame antidoping porque eu já tô de saco cheio, que toda vez sou eu que faço o exame antidoping, não pegou outro atleta pra poder fazer, eu já tô cansado e tudo mais. Beleza, mas você é jogador de futebol profissional. Então você tem que seguir as regras de um jogador profissional. Você ganha milhões para isso. Então se você não tem nada a temer, nada a esconder, então faz o exame. Pega e faz, tá aqui. Não tenho nada para esconder, tá aqui. Pega aqui o material, pronto. Já foi. Como não tinha nada. Agora, o problema do Gabigol é que é o seguinte. É que os títulos que ele veio conquistando ao longo do tempo com o Flamengo acabou subindo a cabeça dele. Ele acabou sendo um jogador muito arrogante. Eu sei que muita gente acha ele, porque ele é debochado, ele gosta de provocar as torcidas rivais, né? Beleza, mas o problema é que ele acabou sendo um jogador arrogante não só para os times adversários, mas também para a própria torcida do Flamengo. Ele acaba realmente, debochando a torcida. Essa é a verdade. E como falei, né? Esses títulos que ele vem ganhando acabou subindo muito a cabeça dele. De 2022 pra cá, ele não vem jogando nada. O Gabigol realmente tem sido um jogador nulo na verdade, depois de 2022 pra cá, né? 2023 foi realmente um fiasco o Gabigol. Então, ele acabou sendo realmente um jogador realmente que, não tem utilidade no grupo. Tanto é que ele perdeu a vaga de titular pro Pedro. O Pedro, apesar de ser um cara que perde muitos gols, que acaba enfeitando demais, ele acaba sendo um jogador que prefere fazer um golaço do que fazer o simples e fazer o gol. Mas é um jogador que continua sendo um jogador decisivo para o Flamengo. Consegue fazer muitos gols aí com a camisa do Flamengo. Coisa que era a função do Gabigol. Não é à toa que o nome dele é Gabigol. Então assim, né? O Gabigol, e isso aí também é uma coisa que eu notei, é que desde que ele pegou a camisa 10 aí, ele sentiu um Deus, né? Sentiu Deus. Porque ele achou assim, poxa, agora tem uma camisa 10... Eu já dei 2 títulos importantes aí para a equipe do Flamengo. O torcedor não pode me criticar, né? Porque eu sou o Deus máximo aqui, sou o ídolo máximo da equipe. Então, ele começou a sentir acima do Clube de Regatas Flamengo. Coisa que não é, né? A instituição é maior do que qualquer jogador, né? Saiu o Zico, saiu o Júnior, saiu o Andrade. E o Flamengo continuou, né? Continuou. Tanto é que depois conquistou 2 Libertadores. E segue, né? Então, o Flamengo vai continuar. Gabigol, Arrascaeta, De La Cruz, Pedro, todo mundo vai passar, todo mundo vai sair do Flamengo. Mas a instituição vai ficar. Então ninguém é maior do que a instituição. Então assim, né? Voltando. Então o Gabigol se tornou um jogador muito arrogante e começou realmente a brincar com a torcida. E outras coisas, né? Tem uma série de coisas também que a gente vê que a gente percebe que ele realmente tem sido um cara muito arrogante. Por exemplo, nessa coisa da renegociação, né, para poder ter a sua renovação de contrato, ele pediu uma série de exigências, né? Pelo menos é o que
eu fiquei ali sabendo, né, que pediu uma série de exigências e queria um valor bem acima, né, pro salário dele. Se eu não me engano, ele ganha 1,5 milhão, né, jogando no Flamengo. Ele queria 2 milhões e um quebrado aí pra poder renovar. Valor absurdo até pelo futebol que ele tá apresentando, né, que ele não tá jogando nada. Mas assim, né, ele acha o jeito dele, tá tendo o jeito dele. Mas quando você pede uma coisa, uma exigência muito assim, acima, né, dos demais ali do grupo, você tem que fazer o por onde, né? Você tem que jogar bola pra poder valer isso tudo. E o Gabigol não tá valendo isso, sabe? Não tá valendo nada disso. Então é o seguinte. Então, são situações complicadas, né? Que o Gabigol acaba se envolvendo. E essa situação da camisa do Corinthians, né? Que ele foi pego. É a mesma coisa, eu vou usar o exemplo, né? De você tá ali trabalhando por uma marca e você vestir a camisa de uma marca rival, de uma marca concorrente. Porque quando você tá ali trabalhando por uma marca, quem paga o salário é aquela marca, não é a do concorrente. Por mais que vocês peguem e utilizem aquela camisa ali no momento de descontração, no momento ali de lazer, aí você tem que entender que você representa uma marca. Você está sendo pago ali para representar aquela marca. Então, qualquer besteira que você faz ali, mesmo que seja de forma no momento de lazer seu, faz alguma besteira, mas quem vai responder não é você, vai ser aquela marca, porque você carrega o nome daquela marca. Eu vou usar esse exemplo um pouco complicado, esse exemplo que eu vou usar, mas por exemplo, o Bruno. O Bruno, ele fez tudo aquilo que ele fez, né? E apesar de ter feito aquilo ali, mas quem pegou a conta dessa situação toda foi o Flamengo. Porque o Flamengo era o time do Bruno. Então muita gente ficou ali associando de uma forma totalmente besta, idiota, com o Flamengo. Eu sei disso porque eu já vi várias vezes ali, na época ali, o pessoal chamando o torcedor do Flamengo de uma série de coisas por conta da situação ali do Bruno. Então, tem esse porém, entendeu? Então, você tem que respeitar a camisa que você está vestindo. Quando você sai desse equipe, beleza, você pode vestir a camisa que for, mas enquanto você é contratado daquela equipe, você tem que respeitar aquela equipe. Então você não pode pegar e vestir simplesmente uma camisa de um time rival. Eu me lembro também de outro exemplo disso daí que eu vou usar, essa mesma coisa, do Emerson Sheik, né? Quando ele estava jogando ali pelo Fluminense, ele começou a cantar uma música da torcida do Flamengo. E o que a diretora fez? Pegou e demitiu ele. Rescindiu o contrato dele. Justamente só por ele ter cantado a música ali que a torcida do Flamengo cantava. Então ele pegou e rescindiu, né? A diretoria do Fluminense. Então tem esses poréns, né? Por mais que eu vi muita gente defendendo o Gabigol, porque não tem nada a ver, morrendo de lazer. Porque eu sou contratado de uma empresa, visto a camisa do outro, mas, cara, é aquela coisa. Não vai generalizar, né? É aquela coisa. O que o Gabigol cometeu se chama indisciplina. Porque se você está dentro de uma empresa, vou usar esse termo empresa, você tem certas regras para cumprir. E você tem que ser um cara disciplinado. Se tem uma regra para você seguir, não pode vestir uma camisa, e você vai lá e veste, mesmo que seja um momento de lazer, você está cometendo uma indisciplina. Então o Gabigol cometeu uma indisciplina e foi punido de forma correta por isso. E aquela coisa, a torcida do Flamengo já tá de saco cheio do Gabigol, essa é a verdade. A gota d'água foi justamente essa, mas ele já vem apontando ao longo dos tempos. Ele já vem dando ali suas rateadas. Só que o problema é que a torcida foi passando a mão na cabeça dele. Pois, não, é Gabigol, é ídolo, vamos relevar essa situação. Mas só que ele foi aprontando. Ele foi aprontando justamente porque ele se acha acima do clube. Ele se acha o ídolo máximo. Ele acha que a torcida do Flamengo não vai a ele, não vai questionar ele, porque ele praticamente deu as 2 Libertadores na cabeça dele, obviamente, para o Flamengo, né? Então ele se sentia realmente acima de qualquer coisa. Então, por isso que ele apronta, né? Porque quando você é uma pessoa que ninguém te dá um rádio ali, chega com você e diz, tu tá errado, o cara vai aprontando. Porque ele se sente em liberdade. Ele acha que pode fazer tudo que ninguém vai questionar ele. Só que agora a casa tá começando a cair pro Gabigol. Porque essas atitudes dele tá fazendo com que ele seja minado até com ídolo do Flamengo. Porque, como eu falei, ele é ídolo, sim. Ninguém vai pagar a história que ele fez pelo Flamengo. Ninguém vai pagar, independente do que ele faça. Mas ele ser considerado ídolo agora, por muitos torcedores, já é algo realmente que é questionável. Porque justamente ele vem desrespeitando agora a torcida, né? A torcida. Outra coisa também que
eu argumento também para dizer que o Gabigol está sendo um jogador arrogante, um cara arrogante, é justamente essa questão realmente dos títulos. Ele não vem jogando nada. Mas ano passado, por exemplo, no jogo contra o Fluminense, lá, que pegou uma peia do Fluminense, ele começou a pegar ali, ficar mostrando a tatuagem dos títulos e tudo mais. Como você vai, tá vendo? Eu tenho esses títulos aqui, você não tem, sabe? Então, era só isso que ele fazia. Só ficava provocando com os títulos. Mas jogar bola que é bom? Nada. Então ele ficou só assentado nos títulos do passado. Então só mostra realmente a arrogância dele conta disso. Porque como eu falei, eu vou repetir, futebol é momento. Se você jogar bem agora, beleza, ok, você vai ser aplaudido, você vai ser idolatrado, você vai ser admirado. Agora se você jogar ruim, você começa a cair tecnicamente, você vai ser vaiado, você vai ser cobrado. E isso que o Gabigol tem que perceber. E assim, né, eu vejo muita gente dizer, poxa, o Gabigol, se não se cuidar, vai ser um Luan da vida. E vai ser, infelizmente, né? Porque se você pegar o Gabigol de 2019 pra cá, né, ele foi só caindo de rendimento, né? Tanto é que antigamente ele era cogitado até para a seleção brasileira. Hoje em dia, esquece, né? Nem isso. Mas muito por culpa dele, né? Porque é um jogador que não se cuidou. É um jogador realmente que não tem aquele foco. Porque uma coisa que é importante no esporte, e também qualquer coisa da sua vida, é foco. Se você está focado ali em você ser o melhor, não ser assim, o melhor jogador do mundo, coisa, mas ser o melhor de si, sempre fazer o melhor seu, você consegue. Agora, se o cara entra desfocado em jogos, entra com a cabeça sabe lá onde, aí o cara não vai render nada, né? Não vai dar o melhor de si, porque ele tá desfocado. E uma coisa que o meu professor, né, de faculdade falava, e eu deixo isso também como exemplo, é que é o seguinte. Eu vou dar esse exemplo, tá bom? Assim, tem um cara inteligente e tem um cara ali esforçado. Ele perguntava, quem vocês querem ser? O cara inteligente ou o cara esforçado? A maioria das pessoas queria ser o inteligente. Aí falou, é melhor você ser o cara esforçado. Porque o inteligente, por mais que ele tenha inteligência, mas se ele não for um cara esforçado, nada vale a inteligência dele. Porque ele é inteligente, mas ele vai dar a inteligência dele para ele ser arrogante, para ele não estudar, para ele não se esforçar, porque ele já sabe que ele é inteligente. Agora, o esforçado não. Por mais que o esforçado não seja inteligente, não seja aquele cara tão brilhante assim, ele vai se esforçar e ele compensa a falta de inteligência dele pelo esforço dele. Então ele acaba fazendo o dobro, até o triplo do que um inteligente faz. Ele acaba superando o inteligente, porque justamente do esforço. Então a mesma coisa do jogador de futebol e a mesma coisa assim do contexto geral, né, de outras pessoas. Se você não tem ali o talento, a habilidade, você tem que compensar com o esforço, com a dedicação. Porque não adianta nada você ter todo um talento, todo um brilhantismo ali no futebol e você não ser um cara esforçado. Porque isso não vale nada. Porque muitos jogadores aí que são medianos, ali que não tem um futebol tão talentoso, tão brilhante, acabam sendo melhores do que muita gente aí com muito talento que acaba desperdiçando todo esse talento por falta de foco, por falta de dedicação. A gente tem vários exemplos aí no futebol. Por exemplo, o Neymar, eu considero um desses casos. O cara é um talento nato aí do futebol. É um cara habilidoso, um cara realmente que tem um talento realmente fora da curva aí no futebol, mas ele é um cara que acabou sendo desfocado do futebol. Ele acabou se desfocando. Acabou indo para outras coisas do que do futebol. Ele acabou se desconcentrando. E isso que aconteceu. Ele começou a cair de rendimento. Ele acabou sendo aquele cara que realmente não seguiu ali a carreira de forma brilhante, né? Ele foi caindo. Tanto é que hoje em dia ele é piada. E olha que é um dos jogadores mais talentosos que a gente tem nessa geração aí do futebol brasileiro. Mas, infelizmente, né, essa falta de foco dele, ele acaba ele mesmo minando a carreira dele. Acaba realmente sendo um jogador realmente que parecia ser muito promissor, inclusive dito como um jogador que podia ter ganhado a bola de ouro, mas realmente cai muito de rendimento. Enquanto outros jogadores aí, por exemplo, o maior exemplo disso de foco, de dedicação, é o Messi e o Cristiano Ronaldo. Já estão ali, vou usar esse termo, velhos, obviamente que não tão velhos, para a pessoa mais futebol tão velhos, mas continuam ali jogando ali, até que um nível médio para cima, né? Porque eles se dedicam, esse foco. Então o Cristiano Ronaldo é também um ótimo exemplo disso, né? Um cara que realmente se dedica, se foca, sempre se prepara fisicamente para poder estar ali, né? Ali tentando ainda continuar com um nível ali aceitável do futebol.
por mais que a idade dele pese, né? O corpo da pessoa realmente sinta realmente a idade, mas ele continua tentando, né? Jogar em alto nível. E ele continua sendo destaque aí nas ligas a qual ele disputa, né? Tanto é que tá no mundo árabe ali, mas ele continua tendo algum destaque, né? Então, é isso, né? Então o jogador tem que ter foco, tem que ter concentração. Coisa que o Gabigol já começou a perder depois de 2022 para cá. Ele começou a ligar para outras situações e acabou esquecendo o futebol. Não é à toa que ele tá com um rendimento muito abaixo do que ele tinha. Porque o Gabigol, ele é um jogador brilhante, um jogador, nossa, fora disso, não. Mas ele é um bom atacante. Ele é um bom jogador. Nada mais do que isso. Mas, por conta do foco dele, da dedicação dele nos anos anteriores, ele acabou se destacando bastante. Ele acabou sendo decisivo aí para a torcida do Flamengo. Então, ele realmente, se ele tivesse realmente pegado e continuasse com esse foco, ele poderia estar ainda voando, né, junto com o Pedro aí. Mas não. Acaba realmente sendo arrogante, valendo muito mais pelos títulos, né? Pega o título e praticamente senta em cima do título e fica desse jeito, né? Achando que é o Deus máximo que ninguém pode questionar. Enquanto isso, a carreira dele, vai afundando, porque ninguém vai querer um jogador desse jeito. Por exemplo, ele tá ali fazendo média com a torcida do Corinthians, mas deixa ele sair do Flamengo e ir pro Corinthians, porque no Flamengo, muita gente passa na mão na cabeça dele porque ele foi ídolo. Porque ele realmente foi um jogador que foi decisivo pro Flamengo. Agora deixa ele chegar no Corinthians e ele não ser o mesmo Gabigol que foi no Flamengo. Aí a torcida do Corinthians vai vaiar, vai xingar, vai pedir para ele sair, como foi com o Cássio. Olha o Cássio. O Cássio talvez seja um dos jogadores mais vitoriosos aí da história do Corinthians. Mas olha o que a torcida do Corinthians fez com ele. Realmente é complicado. Quando o jogador erra, beleza, errou. É questionável, sim. Mas o que a torcida do Corinthians fez com o Cássio realmente é bizarro, né? Começar a ameaçar ali a família dele, xingar, perseguir o cara. Aí o cara se cansou, né? De, poxa, esse tempo todo aqui, eu me dedicando aqui ao clube e tudo mais, e olha o que eu recebo, né? No final, praticamente, da minha carreira, olha o que eu recebo. Só xingamento, ameaças. Aí o cara não aguenta, né? Aí preferiu sair realmente até pela porta da frente e seguir a vida dele, né? Tentar buscar uma alegria que ele não sentia mais vestindo a camisa do Corinthians. Ele sentia que o Cássio realmente já estava já desgastado, né? Justamente por conta das críticas, por conta realmente de toda a situação. Porque criticar, uma crítica positiva, beleza, ok. Você pega essa crítica positiva e tenta levar para a sua vida profissional para poder você evoluir. Ok. Outra coisa é buscar ficar ameaçando, sabe? Perseguindo o cara. Isso aí não dá, né? Sinceramente não dá. Então, eu tô usando o exemplo do Cássio, por exemplo do Gabigol, né? Se o Gabigol for lá pro Corinthians ou qualquer outra equipe aí, se ele não jogar bem, cara, ele tá ferrado. Aí vai começar a cair. Vai pro Corinthians, sempre ele vai pro Palmeiras, aí vai ser contratado por um 15 de Piracicaba, por um Goiás, e por aí vai, né? A carreira dele vai começar a deslanchar. Bom, mas por quê? Por culpa dele mesmo. Porque o jogador também tem que ser inteligente, cara. Ele tem que pegar, ele tem que ser, poxa, eu tô errado, eu tô uma péssima fase, eu vou me dedicar, vou me concentrar para poder voltar a ser aquele que eu fui algum dia. Mas não, o cara prefere estar na vida alheia, nas baladas, na curtição, do que realmente se dedicando ao futebol. Porque, como eu falei, né, volto a repetir, para poder encerrar o assunto. Cara, se você é profissional, você tem que agir como profissional. Ah, mas tem um momento de... Beleza, tem um momento de lazer, mas você tem que se dedicar. Você não pode ficar comendo certas coisas, você não pode ficar bebendo demais, porque você é profissional. Você tem que agir como profissional e você ganha muito bem para isso. Enquanto muita gente aí rala aí, acorda de madrugada, pega 2 ônibus aí para poder ir pro trabalho, trabalha 8 horas por dia e ganha um salário mínimo aí. Esses jogadores aí ganham milhões aí para jogar o quê? 2, 3 horas por dia para fazer um treinamento, beleza? Mas ganha milhões. E não pode reclamar. Como foi o trabalhador, ele faz exame, faz um monte de coisa e não reclama. Porque é o ganha-pão dele. Por que o jogador que ganha milhões tem que ficar reclamando da rotina? Cara, esses caras estão milionários. Então tem que seguir. Cara, tem que ser profissional. Então o Gabigol tem que prestar atenção muito bem disso. O que ele quer para a carreira dele? Ele quer se tornar realmente um novo Luan, que tá aí, que em 2017 era dito como rei da América. É um jogador realmente que estava num momento bem mesmo promissor. Inclusive o pessoal dizia que ele ia ser ali camisa 10 da seleção brasileira e tudo mais.
e de repente hoje em dia já nem no Vitória conseguiu jogar, né, direito. Então é complicado, né? O Gabigol tem que decidir o que quer da vida dele. Se ele continuar do Flamengo, ele vai ter que dar a volta por cima. Ele vai ter que realmente pegar e tem que jogar como ele estava jogando lá em 2019, para poder reconquistar a torcida do Flamengo. Eu acho que ele não vai continuar, né? Até porque a diretoria já tá de saco cheio dele, né? Apesar das atitudes dele, muita gente já quer que ele nem renove com o Flamengo. Então, possivelmente, talvez o Gabigol já pegue as trouxinhas dele e parta para outro grupo. Mas, seja qual for o clube que ele for jogar daqui para frente, seja mesmo que seja pelo Flamengo mesmo, pelo Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras, seja o que for, ele vai ter que realmente dar a volta por cima, tem que voltar a jogar muita bola, porque senão aí vai ser só ladeira abaixo. Então, pessoal, então é isso. Muito obrigado por todo mundo que estiver acompanhando aqui o vídeo. Não se esqueça de deixar o like aqui para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, se inscreva no canal. Pessoal, a gente tem uma meta de chegar a 500 inscritos, então eu conto com a ajuda e o apoio de vocês. Passou por aqui, pessoal, então dê uma força aqui pro amigo de vocês, tá bom, pessoal? Deixa o like, se inscreva no canal, tá bom, pessoal? Sabe, só quem faz vídeo no YouTube sabe como que é trabalhoso fazer vídeo todo dia aqui, trazer um conteúdo bacana pra vocês, né? Então, o like e a inscrição de vocês é nosso combustível para todo dia a gente vir motivado e fazer mais conteúdo bacana aqui pra vocês, tá bom? Então, deixa o like, se inscreva no canal e também não se esqueça de acionar o sininho de notificação. E o pessoal lá do Facebook, não se esqueça de curtir a nossa página, tá bom? Curta nosso vídeo e não se esqueça também de seguir a gente lá pela página oficial do canal Amazon Futebol FC lá pelo Facebook. Tá bom, pessoal? Então é isso. Muito obrigado por tudo e vejo vocês no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!